Olá, gente, boa tarde. Agora a gente vai falar sobre um tipo de lesão que ele é bem assim engraçado, porque todas essas lesões que a gente vai falar hoje, elas apresentam as mesmas características histopatológicas, certo? E João, como é que eu faço o diagnóstico delas? Gente, o diagnóstico delas a gente tem que associar o histopatológico, o clínico e o radiográfico, tá bom? Então, quais são as lesões, né, que eu vou ver? Né, como eu já falei, a gente tem que associar o clínico e o radiográfico por conta da sua semelhança histopatológica. E para a gente fechar no diagnóstico, a gente tem que unir os três para um bom. Bom, quais são as três que a gente vai ver hoje? Displasia fibrosa, displasia cemento-óssea e fibroma ossificante, tá bom? É, falando um pouco sobre as lesões fibróseas, né, a gente entende que são lesões intraósseas, né, que estão associadas a lesões reacionais ou a displasias ou até mesmo neoplasias, tá? Então, o que é que acontece nessas lesões fibróseas? Eu tenho um tecido ósseo normal que ele se transforma em um tecido fibroso, certo? Que ele tem mais tecido conjuntivo e depois esse tecido conjuntivo ele se transforma em um tecido mineralizado, certo? Então, inicialmente eu tenho uma lesão osteolítica, eu tenho um processo osteolítico e osteoblástico formando um novo osso e transformando essa lesão em um tecido mais mineralizado. Então, inicialmente, quando a gente está falando sobre lesões fibróseas, geralmente essas lesões inicialmente apresentam um caráter misto, né, um pouco ali radiolúcido com radiopaco, para depois se transformar em algo totalmente radiopaco, tá bom? Então, na displasia fibrosa, eu tenho um osso normal que ele se transforma, né, ele acaba tendo algumas alterações e transforma em um tecido fibroso, mais um osso irregular, certo? A sua patogênese está envolvida a mutação do gene GNAS1, né, e a displasia fibrosa ela está classificada em poliostótica, quando eu tenho um afetamento de vários ossos, né, de dois ou mais, e displasia fibrosa monostótica, quando eu tenho um afetamento de apenas um osso. A displasia fibrosa monostótica é a displasia mais comum, tá, das displasias fibrosas. O diagnóstico ele está relacionado na fase de puberdade do paciente. No Neville tem dizendo que é entre a segunda e a terceira década de vida, mas a displasia fibrosa ela aparece principalmente na região de puberdade do paciente, nessa fase de puberdade. Afeta tanto homens e mulheres da mesma frequência e a localização em ossos gnáticos, como maxila e mandíbula, fêmur, tíbia e costela. E tem um envolvimento maxilar maior que mandibular, tá bom? Como suas características clínicas eu tenho uma lesão assintomática, geralmente o paciente, ou a mãe do paciente, ou o pai do paciente, ele não percebe essa lesão aparecendo. Ele só vai ver essa lesão mesmo em uma radiografia de rotina, depois de alguns anos, porque a lesão ela não causa dor e demora o seu crescimento. Né? Pode causar um edema unilateral, né? E por conta do seu crescimento lento, de ser assintomático, esse paciente só procura o profissional após anos. Né? E os dentes eles podem acabar sendo deslocados devido ao crescimento ósseo. Em relação às características radiográficas, a sua característica principal é aquele aspecto de vidro fosco, certo? O início da lesão é radiolúcido, mas depois essa lesão ela se transforma mista em umas áreas radiopacas e radiolúcidas ou até mesmo totalmente radiopaca, tá bom? E a gente não consegue observar onde essa lesão ela começa e onde termina, tá? Existe uma difícil delimitação da margem dessa lesão. Quando a gente fala de displasia fibrosa poliostótica, a gente está falando de duas principais síndromes, tá bom? A síndrome de Jeff Light-Tosten e a síndrome de McGuney-Albright, tá, gente? A síndrome de Jeff a gente tem manchas de café com leite, mais envolvimento de dois ou mais ossos, assim como caracteriza a poliostótica. E já a síndrome de McGunn-Albright, a gente tem essas manchas café com leite, também o envolvimento de mais de dois ossos, mas a gente tem uma associação com problemas endócrinos. Esse paciente vai ter problemas hormonais, tá? Então, a diferença da síndrome de Jeff Light-Tosten e a síndrome de McGunn-Albright é justamente uma ter problemas endócrinos nesse pacote de características, né? Que é a síndrome de McGunn-Albright. Em relação às características radiográficas da displasia fibrosa poliostótica, eu tenho uma lesão inicial radiotransparente e uma lesão madura sendo uma lesão mista, sabe? Aquele aspecto de vidro fosco, vidro despolido, flocos de algodão, casca de laranja, tudo essas são características radiográficas da displasia fibrosa poliostótica. Né? E assim como a monostótica, eu tenho uma difícil delimitação das margens. Em relação às características histopatológicas, eu tenho um tecido fibroso, eu tenho a presença de trabéculas ósseas que lembram caracteres da língua chinesa, e esses trabeculados ósseos são trabeculados ósseos irregulares, tá, gente? Tem um padrão monótono e tem uma fusão periférica com o osso normal, tá
bom, gente? Em relação ao tratamento, a displasia fibrosa ela tende a estabilizar quando a maturação esquelética ela é atingida, certo? O cirurgião dentista, né, o cirurgião de cabeça e pescoço, ele tende a ter um manejo mais conservador, né? A incisão cirúrgica ela depende do tamanho e da extensão da lesão. E a cirurgia ela é de preferência quando a lesão está estabelecida, quando a maturação esquelética já chegou ao seu ápice, certo? E essa cirurgia, geralmente, ela é uma plástica mesmo, tá? É uma cirurgia plástica, chamada de plastia óssea, tá bom? Então, é uma cirurgia bem complexa. A displasia semento-óssea, eu vou ter um osso, tecido ósseo, se transformando em tecido fibroso também, tá? E esse osso acaba sofrendo uma metaplasia. Tem uma preferência pelo sexo feminino e pela raça negra, exceto a displasia semento-óssea focal, tá? E a classificação é focal, periapical e florida. A displasia epitelial focal, ela acarreta principalmente a mandíbula posterior em sítios de exodontia, tá? Então, paciente que já sofreu algum tipo de exodontia, terceiro molar, segundo molar, por exemplo, pode estar associado a esses locais. Tem como diagnóstico diferencial o fibroma ossificante, por ter características bem parecidas, afeta mais mulheres e é assintomático. A displasia semento-óssea periapical, né? Está relacionada ao ápice do dente, né? Geralmente, quando o cirurgião dentista vê a radiografia e vê aquela lesão em ápice do dente, ele realiza teste de vitalidade pulpar. Se o paciente sentir, né, sentir ali o teste, ele não tem como ter granuloma periapical e cisto periapical, como a gente viu lá na NP1. São lesões onde a polpa está morta, onde o dente está necrosado, e são diagnósticos diferenciais desse tipo de displasia. Não causa dor e nem expansão. Já as outras displasias epiteliais focal, semento-óssea focal e florida causam expansão e dor, podem causar dor também, e geralmente está encontrada em ápices dos dentes incisivos inferiores, tá bom? Isso é importante. Já a displasia epitelial florida, ela afeta 2 quadrantes inteiros, certo? É quando existe um afetamento de 2 quadrantes inteiros. E aí, o que é que acontece? Quando existe um maior processo de mineralização, existe uma diminuição da vascularização. Quando esse osso ele fica mais mineralizado, existe menos vascularização. Então, o que é que acontece? Esse osso superficial, ele vai reabsorver por conta dessa diminuição da vascularização. Então, o osso ele vai acabar sendo exposto e esses micro-organismos vão atacar esse osso exposto, né? Claro, obviamente, por conta do acúmulo de biofilme, por conta desse osso exposto, e acaba tendo um processo de necrose, tá? É uma característica importante da displasia epitelial florida. Então aqui eu tenho a displasia epitelial periapical, ó, em região de incisivos inferiores. Eu tenho a displasia epitelial florida, quando afeta 2 ou mais quadrantes, tá? Quando afeta 2 quadrantes inteiros, perdão. Cadê? Passa. Que meu computador tá lento, gente. E aqui é o processo que eu acabei de falar pra vocês, tá, gente? Existe uma diminuição da vascularização desse tecido ósseo. Esse tecido ósseo mais superficial ele acaba se reabsorvendo, expondo o osso na boca do paciente, tendo contaminação de micro-organismos e ocasionando o processo de necrose. Aqui a displasia epitelial focal ela aparece muito com o fibroma ossificante, tá, gente? Região posterior de mandíbula é mais afetado e geralmente está associado a sítios de exodontia. Características histopatológicas, certo? Eu tenho tecido fibroso, formação de material ósseo metaplásico, certo? E trabéculas ósseas irregulares também. Fibroma ossificante, gente, é um tumor, tá? É uma neoplasia osteogênica, agressivo. Pacientes mais jovens são acometidos, principalmente sexo feminino. Semelhante à displasia semento-óssea focal, as características radiográficas, tá? A mandíbula é o local mais afetado, principalmente em regiões de pré-molares e molares, assintomático, e é uma lesão associada a dentes. Então, geralmente o tratamento remove a lesão e o dente também, tá bom? Em relação às características radiográficas, eu tenho uma radiotransparência inicial e depois uma lesão mais mista, bem delimitada, e uma lesão bem expansiva, tá bom? As características histopatológicas, eu tenho um tecido conjuntivo rico em fibroblastos, altamente vascularizado, certo?
Outra coisa que eu esqueci de falar é que é importante, a displasia cemento óssea florida, né, voltando lá para a displasia cemento óssea, é uma lesão que é sangrante, tá? Eu tenho presença de vasos sanguíneos no interior dessa lesão e eu tenho um tecido semelhante ao cemento, né? Eu tenho odontoblastos em sua volta. A gente consegue observar isso nas características histopatológicas, tá? O tratamento do fibroma ossificante é a curetagem em lesões menores e ressecção em bloco em lesões maiores, tá? Gente, vamos lembrar que é uma lesão maligna, tá certo? E lesões associadas a dente, eu removo a lesão e o dente associado, tá bom? Essa foi a monitoria, espero que tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida,